Olá, amados, a paz do Senhor. Aqui estamos novamente presentes, para mais um estudo, para mais uma situação. E o assunto que nós vamos estar falando hoje, estamos na semana ao qual a mídia comemora mais um Dia dos Pais, as datas comemorativas, e estamos na semana do Dia dos Pais. E muitas das pessoas que lutam por uma restauração de casamento, às vezes têm dúvidas quanto a essas questões, que a gente vai estar falando no vídeo hoje. Tem uma dessas questões sobre a questão de dar ou não dar presente para os pais, E nós vamos estar falando sobre esta questão e outras questões dentro deste assunto. Amém? Mas antes da gente começar aqui o estudo, vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê a diligência, para que Deus nos dê o discernimento de saber como vai lidar com essa situação. Certo? Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai bendito, Pai eterno, aqui estamos, Senhor, na Tua santa e digníssima presença, ó Pai, te agradecendo, Deus, por mais esta oportunidade, por mais este momento, por mais este instante, Pai. Neste momento, ó Deus amado, eu quero estar, Senhor, me apresentando diante de Ti, meu Pai, Senhor amado, para que o Senhor me direcione, meu Pai amado, nesse estudo, Senhor, ao qual estarei dando logo a seguir, meu Pai. Que não seja eu, meu Pai, mas que seja o Teu Santo Espírito Santo que me guie, meu Pai. Que o Senhor possa colocar palavras em minha boca, meu Pai, porque de mim nada tenho eu, Pai. Mas que seja o Senhor que venha me dirigir e me capacitar segundo o Teu querer e a Tua vontade, meu Pai. E que a Tua palavra, meu Pai, também, meu Pai, alcance, meu Pai, todos aqueles que precisam, Senhor, saber desta situação, como lidar com essa situação, meu Pai amado. Ah, Senhor da glória, Senhor amado. Senhor, nos direciona, faz o Teu querer, faz a Tua vontade, meu Pai. É o que eu te peço desde já, meu Pai bendito. Eu te agradeço e te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, gente, vamos dar aqui início, certo, a mais esse estudo, certo? É Deus que vai nos direcionar, mas antes da gente iniciar aqui o estudo, eu quero estar aqui deixando Provérbios 22 e o verso 6, Provérbios 22, versículo 6, que diz: instrui o menino no caminho, ou a criança, em algumas bíblias tem, ou a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Então, amados, a gente vai estar falando sobre essa questão, A primeira questão que nós vamos estar aqui falando é sobre essa questão: dá ou não dá presente no Dia dos Pais, certo? Para quem está lutando por uma restauração de casamento, as esposas, que ficam mais com estas dúvidas, se dá ou não dá, certo? Um presente para o filho dá, certo? Então, a questão é: por que não dá, certo? Nós temos que aqui saber separar a situação entre pai e filho, certo? Pais e filhos, certo? É uma outra situação, certo? A gente tem que saber separar essa questão aqui, certo? A sua questão matrimonial com o seu esposo não entra aqui na situação relacionamento, certo? Pai com filho, certo? Como eu já disse, é o cumprimento. Os filhos são o cumprimento do relacionamento de vocês, certo? Então, nós temos que saber separar aqui a questão, certo? A sua situação, certo? Que não tem nada a ver com o seu filho, é outra situação totalmente diferente, certo? Então,
por que não dar, certo, um presente para comprar, para que o seu filho dê para o pai, né? O sua filha, o seu filho dá para presentear o seu pai, certo? Acho muito justo, certo? Você comprar, assim, para quem tem criança pequena ainda, né? Que não sabe o que, né? Não tem ainda a mesma cabecinha que uma criança de 10, 8 anos, certo? Que já tem a sabedoria, já tem o discernimento, certo? Mas uma criança que ainda não tem esse discernimento, né? A responsabilidade realmente fica com a mãe, certo? Então você já deve ensinar o seu filho a respeitar o pai dele desde cedo, mesmo que ele esteja afastado, certo? Mesmo que o pai, nesse exato momento, né? Nós temos alguns pais, certo? Que estão afastados dos seus filhos, não tem a convivência mais marido e mulher, mas ele continua sendo pai, certo? Ele continua sendo pai da sua filha, ele continua sendo pai do seu filho, certo? Dos seus filhos. Então você precisa ensinar o seu filho a respeitar o pai, certo? Já a partir desse momento aqui já é, certo? Uma estratégia para você ensinar o seu filho nessa situação. A gente sabe que o Dia dos Pais foi apenas uma data especial, uma data escolhida pelos homens para homenagear os pais, assim como nós temos outras coisas durante todo o ano, nós temos datas comemorativas a comemorar, certo? Mas aqui já é algo especial, certo? Para o Dia dos Pais. E você já deve aqui ensinar o seu filho a respeitar o pai dele, né? Já deve aqui, através disso, já ensinar por onde o seu filho deve andar, né? E aqui vai ser o caminho, né? Por onde você vai poder ensinar o seu filho, certo? Mostrando para ele que ele tem que dar, né, o presente do Dia dos Pais, né? Não é uma coisa obrigatória, certo? Porque na verdade aqui você tem que ensinar o valor, certo? Que não é o presente, certo? Mas é o respeito que tem por trás, certo? De ele entender quem é a figura paternal, certo? Você tem que mostrar aqui para ele a figura paternal para ele ou para ela, certo? É isso que você vai ter que educar o seu filho. Para quem está numa situação, certo? Uma separação aqui, né? Nós temos pessoas que realmente, aqui eu vou estar comentando sobre a situação, né? Pessoas que realmente os pais não são presentes, certo? E nós temos questão de quando os pais se separam, eles continuam presentes. Mesmo aqueles pais não presentes, tem como você envolver o seu filho nisso, certo? Você tem como, né, corrigir essa situação de que forma? Nunca falando mal do pai dele, certo? Para ele ou para ela. Nunca fale mal do pai, certo? Essa situação aqui também serve para as mães, né? Para os pais e para as mães. Para o pai nunca falar mal da mãe, né? O filho, certo? Nunca falar mal da mãe e vice-versa, certo? Então aqui você vai tentar nunca fazer com que o seu filho, certo, tenha raiva nem do pai dele, certo? E vice-versa também isso aqui serve, certo? Você vai ensinar o seu filho a respeitar o pai, certo? A nunca dizer que ele foi embora, porque nós temos situações de mães que colocam os filhos contra os pais, o que é errado, certo? O que é totalmente errado. Então você vai sempre, certo, mostrar o outro lado, mesmo que esse pai não seja um pai presente. Se ele é presente, amém, certo? Continue na mesma linha, certo? Ajudando o seu filho a sempre respeitar o pai dele, a sempre, certo, tá trazendo para o seu filho a figura de um pai presente, certo? E para aqueles que não têm o pai presente, que as mães, né, tentem contornar essa situação, certo? Nunca coloque o seu filho contra o pai dele,
ou sua filha, certo? Porque nós temos muitas situações de mães que fazem isso. Isso é errado, totalmente errado. Vai de encontro, certo? Em princípios a palavra de Deus, certo? Então você deve sempre conduzir o seu filho, a sua filha, no caminho que ele deve andar, certo? Sempre falando bem do pai, sempre ensinando ele a respeitar, ensinando ele a sempre, certo? Ter uma imagem do pai, certo? Tente colocar para ele uma imagem de um pai, certo? Que às vezes eu sei que tem pais que são ausentes, mas tente colocar para ele, né, que ele tente contornar a situação, dizendo para o seu filho que ele está trabalhando muito, tal, né? Ensine os seus filhos a orarem pelos pais, certo? Pelos pais que estão afastados, certo? Que estão afastados, que não têm essa convivência com os filhos, certo? Tem mães que até gostam dessa situação, certo? De os pais estar afastados, certo? E essa não é uma situação boa, certo? Orem, certo? Peço para os seus filhos orarem, ensine seus filhos a orar pelos pais deles, certo? E assim também vice-versa essa situação, certo? Para quem está vivendo essa situação. A gente está falando sobre a Semana dos Pais, mas vale para também, certo? Os pais que criam seus filhos e as mães é que estão afastadas, certo? Então, ensine seus filhos a orarem pelos pais, certo, gente? Eduque, certo? Tente mostrar o outro lado, não tente mostrar essa situação para o seu filho, certo? Como uma forma de vingança, nem mesmo que a situação seja real, mas tente mostrar o outro lado, sempre fazendo com que o seu filho veja a situação de uma outra maneira, porque a gente sabe que quem vive numa situação dessa é um pouquinho difícil, complicada, mas dá para contornar, certo? Então, certo? Tente passar para o seu filho o máximo, certo? Sobre o seu cônjuge para ele, que ele é um bom pai, né? Que ele está um tempo, ele está pensando, ele está um pouquinho afastado, mas que logo ele, né? Ele vai procurar mais o filho. Tente contornar. Não traga o problema que você está passando hoje para o seu filho, certo? Você tem que saber aqui separar a sua situação, certo? Da situação do seu filho, né? Tem que separar. Seu assunto aqui de casamento é outro, seu filho é outra questão com o pai dele, certo? Então não proíbam os seus filhos, né, de ver o pai, ou não proíbam o pai de ver os seus filhos. Não façam isso, porque vai de encontro ao princípio, né, a palavra de Deus, certo? Não proíbam os filhos, certo, de ir com os pais, nem proíbam os pais de ver os seus filhos. É um direito deles. E assim como você, eles também têm o mesmo direito, porque os filhos, eles não vão deixar de ser filhos. Jamais ele deixará de ser filho, certo? Eles serão pais, certo? Até depois que ele vinha a falecer. Não tem como, certo? Então sempre fale, tentem contornar a situação falando bem do pai para o filho, certo? Para esses filhos, certo? Tanto para os filhos adolescentes, né? Tem a fase da adolescência, também como para crianças, né, que estão numa idade de 3, 4, 5, 1 ano, elas já conseguem entender, né, conforme a idade, você vai tentando contornar a situação, né, porque nós temos situações e mais situações, né, de pais que abandonam o lar ainda, quando os filhos ainda são bebês, certo? E são diversas as situações, certo? Mas conforme elas for crescendo, tente trazer para essas crianças a figura paternal, certo? Mas para a próxima dela, não tente afastar, certo? Não ache isso bom, certo? Mesmo que o pai não procure. Tente, né, mostrar para ele que o pai, certo? Tenta estar presente no máximo possível, né? Que ele não pode agora, mas, certo? Tente contornar a situação. Mas nunca, jamais, certo? Fale mal do pai dela ou dele para eles, para os filhos, certo? Porque se você estivesse no lugar do seu esposo,
do seu cônjuge, você não gostaria, ou vice-versa, você não gostaria que a outra pessoa falasse mal de você para o seu filho, certo? Ou para a sua filha, certo? Então, tenham isso em mente, vocês mães, certo? Ou os pais, certo? Vice-versa. Sempre tente falar o melhor possível do pai, certo? Para os seus filhos, certo? Mesmo esses que estão afastados ou aqueles que estão mais presentes, certo? Sempre fale bem do pai deles para elas, para que elas, quando elas forem crescendo, né, elas não tenham raiva, certo? Do que o pai fez ou do que o pai deixou de fazer, certo? E mais tarde, certo? Elas vão entender a situação, certo? E aí elas não vão criar traumas, certo? Não criem, não deixem essas marcas na vida de seus filhos, porque amanhã vocês podem estar pagando as consequências disso tudo, certo? Façam totalmente o contrário, certo? Instrua o filho de vocês no caminho que elas devem seguir, certo? Instrua essa criança, essa filha, esse filho, certo? Que está agora nesse momento, os pais não estão tão presentes, certo? Sempre tente trazer para eles a melhor, certo? Figura do pai dela para elas, passar a melhor situação para elas, certo, gente? Então é isso aqui que eu tenho de início aqui para vocês quanto a essa situação. Vamos passar para uma próxima situação aqui, né? A gente falou sobre dar ou não dar presente, a gente viu que, né, se pode dar, né? Uma data que a gente é Dia dos Pais, né? Isso também acontece no Dia das Mães, a gente tem que separar Dia dos Pais, é Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Mães, certo? Separamos as nossas diferenças aqui, que é a sua situação, certo? Seu casamento é uma coisa, filhos são outra. Mas uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção é quanto ao que dá no Dia dos Pais, certo? O que é que você vai dar para o seu filho, dar para o Dia dos Pais? Vocês que estão lutando por uma restauração de casamento, certo? O que é que vai dar para quem está nessa situação, certo? Então aqui eu vou passar algumas situações para que vocês possam, certo, botar isso aqui na prática. Para quem tem filhos ainda crianças, 5, 4, que não tem entendimento, certo? Eu sempre aqui, certo? O que eu digo para vocês? Procurem dar presentes que não sejam presentes íntimos, certo? Para que o seu filho dê para o pai dele. Compre presentes, certo? Que não seja como algo íntimo, como uma roupa, né? Tem pessoas que dão cueca, não, isso não, certo? Cueca, roupa, sapato, essas coisas mais íntimas, certo? De uso mesmo, certo? De uso pessoal. Tente não dar isso aqui. Por quê? Certo? Para os maridos que vivem com outras mulheres, que têm outras famílias, certo? Para que não haja confusão com ele, com a outra pessoa, porque Deus, ele sabe, certo? Deus está vendo, certo? Então, para não ter confusão com a outra pessoa, porque a outra pessoa não pode não gostar da outra mulher, certo? Com quem ele vive, ou a outra pessoa com quem ele tem um relacionamento pode não gostar disso, certo? E para que não haja, certo, uma consequência futura, evite, certo, comprar presentes íntimos para que o seu esposo dê para os pais dele, certo? Tente dar presentes como aqui eu vou dar algumas dicas para trazer para vocês. Pode ser uma cesta de café, certo? Que também tentem ter discernimento nessa hora, certo? De montar uma cesta para o Dia dos Pais, certo? Que seja uma cesta mais simples, certo? Pode ser uma cesta de café, certo? Sem ser com muito mimo, essas coisas, coração, essas coisas. Tente tirar isso, certo? Dessa situação, certo? Para quem, né? Eu estou dando aqui algumas dicas para vocês, algumas situações aqui para que vocês não possam, né? Certo? Tentem fazer uma coisa simples, certo? Levar seu filho para comprar, pode ser, você pode dar uma caneca, certo? Hoje tem essas canecas por aí, né?
que tem que nos dizer, papai, eu te amo, papai, você é meu herói. Tente dar, certo, coisas desse tipo, tente, certo, fujam das coisas realmente que são mais íntimas ou de uso pessoal, certo? Para quem tem filhos aqui ainda crianças. Para aqueles que já são grandes, eles vão dar o presente, né? Os adolescentes ou as crianças maiorzinhas, elas já sabem o que comprar para os pais, ela sabe dar, certo? Dê o dinheiro, certo? Dê na mão deles, diga, vá comprar o presente do seu pai, né? Dê a liberdade deles comprar do jeito que eles quiserem, certo? Que aí vai ser um presente deles para o pai deles, certo? Mas aquelas mães que os filhos ainda são crianças, certo? Para quem tem criança pequena, que realmente quem vai ter que se responsabilizar pelo presente é ela, certo? Procure realmente dar presentes desse tipo aqui, como eu estou dando aqui essas dicas aqui. Se for uma cesta, certo? Tente dar uma cesta o mais básica possível, certo? Sem ser com muito mimo, certo? Para não, certo? Não atingir nem a outra pessoa, a outra com quem ele está, ou a outra pessoa com quem o cônjuge está, certo? E nem a ele mesmo, certo? Então, certo? Aqui são algumas dicas, né? Nós temos muitos mais, mas o que eu quero aqui estar trazendo para vocês é isso, certo? Quanto ao presente, certo? Quanto a essa situação. Então, deem, né, o presente, compre o presente com diligência, certo? Peça discernimento, certo? Veja o que você vai dar, certo? Veja realmente se é propício para a situação do Dia dos Pais, para a situação de agora, certo? Deixe as coisas íntimas, né? As coisas que são de intimidade de família, você deve esquecer por enquanto, certo? Evite os presentes íntimos. Só isso aqui que eu tenho para dizer para vocês, certo? Nós vamos estar aqui orando no momento seguinte, né? E que Deus abençoe vocês, amém? Pai querido, Pai bendito, aqui estamos na tua presença, ó Pai, te agradecendo, meu Pai, por mais este estudo, Senhor amado, Senhor, que o Senhor possa dar discernimento, que o Senhor possa dar sabedoria a estas mulheres que estão passando por essa situação, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, mostrar para elas como elas devem lidar com a situação, Pai. Ah, Deus bendito, Deus querido, Deus eterno, ajuda, Senhor, e conduz a cada um, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai amado. Abençoa, Senhor, que cada um, meu Pai, nesta semana do Dia dos Pais, sejam abençoados, meu Pai. Cada pai, Senhor, na face da terra, que o Senhor possa abençoar, meu Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer.
mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba.